cada um de nós tem uma missão. Você começa a perceber a partir de agora. Você vai começar a entender melhor as missões a partir de agora. Deus deu a Noé: Noé, pregue, avise e construa uma arca para poder, né, escapar você e sua família. Tranquilo. O diabo, será que esse Noé que vai pisar na minha cabeça agora? Porque, veja, ele foi tentando, destruindo a vida de um, destruindo a vida de outro, e aí chegou até Noé ali, né? Estava uma corrupção geral, o aborrecimento foi tão grande que Deus queria exterminar. Se Deus exterminasse todo mundo ali, não cumpriria o que Deus falou em Gênesis 3:15. Ele disse: olha, eu vou levantar alguém da semente da mulher que vai esmagar sua cabeça. Se Deus tivesse exterminado ali, isso não se cumpriria. Mas por esse motivo Deus preservou Noé e a família também. Noé era justo. Sempre vai ter alguém que está voltado para Deus na face da terra. Deus não vai deixar a terra ficar sem pessoas que amam o seu nome. E ali ocorreu isso. Depois que passou o dilúvio, né, começou a segunda parte, né, da missão de Noé. Noé teve seus descendentes e tinha 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé. E aí o diabo ele começou a observar isso. Ele disse: será que vai ser esse mesmo, esse tal de Noé? Ou será que é um dos 3 filhos? Acredito que ele olhou desse jeito aqui agora, porque agora tinha 4 para ele pensar, né? Ver as atitudes, as coisas ali. E tudo que o diabo queria era que esse projeto fosse atrasado, atrapalhado. E ele sempre foi lutando de diversas maneiras. Vamos ver aqui agora. Desceu da arca Noé, capítulo 9. Noé plantou uma vinha, né? Do versículo 20 até o 27. O que é que acontece do 20 até o 27? Eu não vou ler todos, você pode anotar aí e ler, ou até pegar aí e ler rapidamente. A gente percebe que depois que saiu da arca, aí veio Noé, plantou uma vinha, e depois de um tempo ele pegou as uvas ali, fez o vinho, bebeu, aí ele se embebedou e ficou, né? E vamos dizer assim, ele ficou nu na sua casa. Naquele tempo não era casa como a gente tem hoje, né, de cimento, tal, de madeira. Era as tendas, né? Era as tendas naquele momento. Mas ali era a casa dele. Ele estava em casa daquele jeito. E aí os filhos têm acesso à casa do pai, né? Ah, eu vou lá na casa de pai rapidinho, tal. Aí o mais novo foi lá, Cã. E aí chegou lá e viu o pai nu. Agora, isso era tão terrível aos olhos de Deus que a gente vai ver o desdobramento disso agora, perceba. E viu Cã, versículo 22, vamos ler. Gênesis 9, versículo 22. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ou seja, o mais novo viu e deixou ele lá, foi contar para os irmãos. Talvez ele deu risada, brincou, né? Alguma coisa daquele tipo. Talvez. A palavra não registra isso. Mas mostra que ele não se importou em cobrir o pai. Por mais errado que já tivesse sido aquilo de ele ver o pai nu. Mas pelo menos ele cobrisse o pai, né? Antes de dizer aos irmãos. Mas não, ele deixou lá. E isso soa como se fosse um deboche mesmo. Não, vamos lá ver. Ver lá o pai bêbado, né? Talvez pode ter acontecido isso. Mas era algo que era tão sério, irmão. E Noé instruía os filhos. Noé ensinava eles. Perceba, porque os outros 2 se cobriram e foram de costa para não ver o pai nu. E chegaram lá e eles cobriram o pai. Depois, quando Noé acordou, Noé ficou sabendo da situação. Veja o que é que aconteceu. Depois, despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor fizera. E ele disse, veja, no versículo 25, 26 e 27. Aqui Noé está transferindo a bênção que Deus deu na mão dele, porque quando eles desceram da arca, Deus deu a terra para Noé e disse: Noé, você agora é o homem da vez, você é o cara que tem autoridade sobre a terra, certo? Eu passei para você. Aí agora você cuide disso aí, faça as divisões com seus filhos, agora se espalhe na terra, cresçam, se multipliquem, eu quero que vocês enchem a terra. Entendeu, Noé? E Deus deixou bem claro isso. 2 vezes Deus falou: enche a terra. Deus falou no capítulo anterior,
E aí agora era a missão, né, de Noé com a sua família, encher a terra de pessoas. Mas aí veja, aconteceu essa ocasião aqui, e isso aqui foi algo que o diabo já tinha planejado ali, já estava procurando na mente de alguém para poder setar. Acertou a seta na mente de Cã, e aí Cã cometeu essa transgressão. Quando Noé acordou, ele disse: olha, maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O que aconteceu aqui? Noé tinha 3 filhos. O mais novo foi esse que viu ele nu e pecou. Errou, né? Vamos dizer assim. Noé puniu ele, não foi diretamente punindo a própria pessoa. Porque, abre um parênteses, rapidinho. Abre um parênteses. Se alguém bater em você e você não sente, você fica ferido, você fica machucado, você dói, mas você aguenta. Não é isso? Agora, se alguém bater no seu filho, na sua frente, irmão, isso dói 10 vezes mais. Fecha o parênteses, você consegue compreender? Deus não atingiu, vamos dizer assim, Noé na realidade. Noé não atingiu Cã diretamente com a maldição. Ele amaldiçoou o filho dele. Ele disse: olha, seu filho vai ter um futuro difícil. Ele vai ser escravo dos outros 2 irmãos seus, por causa dessa palhaçada sua que você fez. Você zombou da minha cara, zombou da palavra de Deus, você fez o que era errado. E a punição agora é essa. Ele vai ser escravo dos 2 irmãos. E agora eu vou estabelecer um acima dos outros. Sem esse camarada, Sem, que era o primogênito, ele disse logo de início, versículo 26, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja ele Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Ele estabeleceu uma sequência. Ele disse: olha, Sem seja abençoado e Jafé seja abençoado. Mas Jafé vai estar dentro das tendas de Sem, ou seja, vai estar abaixo de Sem. Ele estava dizendo: olha, quando eu morrer, quem vai ficar no meu lugar é Sem. Em segundo lugar, Jafé. Em terceiro lugar, a descendência de Cã vai ter que ser serva no meio desse povo. Foi isso que Noé estabeleceu. E ele amaldiçoou. Veja só, ele lançou uma maldição sobre Canaã. Porque Cã não tinha só Canaã de filho. Ele teve outros filhos também. A gente vai perceber isso aqui. E aí, Canaã ficou um povo amaldiçoado. Por isso que você percebe, você vai entender mais um pouquinho lá na frente. Abraão, você vai para a terra de Canaã. Entende mais um pouquinho? Você vai começar a compreender melhor isso aí agora. Você vai para a terra de Canaã. Vai tomar aquela terra vai ser sua. Por qual motivo isso aí? Por que Deus escolheu tanto lugar que tinha? Porque logo a terra de Canaã. Noé amaldiçoou Canaã aqui. E ele tinha que ser servo. Ele não tinha direito sobre aquelas terras. Quem tinha direito sobre aquelas terras era Sem e a sua descendência. E aí perceba, o diabo aqui causou uma confusão de família para atrapalhar a missão. Veja, a gente está falando de missão, a gente está falando de missões, e aqui a missão de Noé estava chegando ao fim. Quando a missão de Noé terminou, iniciou-se a missão do sucessor dele, iniciou a de Sem. Sem teve alguns filhos. Dentre esses filhos que Sem teve, tinha um que se chamava Arfaxade, né? Que é o que a gente vai estar falando melhor. Arfaxade. E aí, dessa descendência de Arfaxade, teve Terá. Terá era o pai de Abrão, Naú e Arã. Que foi da onde Deus chamou Abrão. Perceba, foi da descendência. Ah, irmão Lucas, me diga aqui qual é a sequência desses filhos. Eu vou escrever ela e eu vou colocar na tela aqui agora.
Conseguiu ver? Essa foi a sequência aí. Você pode até, quiser voltar um pouquinho, dar um pause. Você volta, dá um pause e olha a sequência até chegar a Abrão. E veja, foi da descendência de Noé, Sem, Afaxade. E aí foi até chegar a Abrão. Por isso que Deus disse, olha, Deus chama Abrão no capítulo 12. Ele diz, sai da tua terra, tua parentela, da casa do seu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui agora a missão era tomar uma proporção maior. O diabo estava caçando para poder encontrar quem realmente era aquele que ia pisar na cabeça dele. E ele agora nessa hora, quando Deus fala isso aqui, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele olha para Abrão e diz que vai ser aquele camarada. Isso já lá na frente, né? Que a gente estava falando ali de Cã, do pecado de Cã. E aí, só para dar um adendo, abra um parêntese rapidinho, para você entender por que algumas nações, alguns países, Deus mandou matar, destruir da face da terra. Da descendência de Cã, surgiu alguns povos, né? Surgiu o povo de Nimrod, né? Foi do filho de Cuxi, né? Nimrod, ele era neto de Cã. Nimrod foi um poderoso, né? Um poderoso caçador, está no capítulo 10 de Gênesis. Ali, né, eles começaram a fazer também ali a Torre de Babel. E veja, era neto de Noé. A ordem que Deus deu a Noé e aos 3 filhos, a Sem, Cã e Jafé, foi, olha, vocês vão se multiplicar sobre a face da terra. Eu quero que vocês encham a terra de gente, de novo. A missão de vocês é povoar a terra. Aí, esses descendentes aqui de Cã, revoltados, Deus já tinha efetuado o dilúvio. Acho que muita mentira o diabo semeou na mente do povo, porque não tinha inscritos naquela época, era boca a boca, as pessoas comentando com a outra. E eu acredito que o diabo tenha botado muita coisa ruim na mente de muita gente e saíram contando mentiras, colocando pessimismo no coração de muita gente. Não, pode ser que Deus mande o dilúvio de novo e mate vocês e tal. Aí eles começaram a construir uma torre para poder ficar só ali e não se espalhar na terra. Veja, eles se opuseram a Deus. A gente vai ver isso aqui no capítulo 11, né? A gente vai passando ali, e esse povo de Nimrod ali, o pessoal começou a construir a Torre de Babel, e aí eles queriam ficar ali naquele lugar e botar um nome. Eles falavam a mesma língua, todo mundo, e eles queriam colocar um nome, por exemplo, Babel, né, tava lá, e aí todo mundo não ia se perder, né, ali ia ser a capital, o centro do mundo, tal, pra eles não se perder naquela época, para ficar só ali, amontoado ali. Só que a ordem de Deus era para crescer, se multiplicar, espalhar aí mesmo pela terra. Tomar posse das terras que existem mundo afora. A intenção, a vontade de Deus era essa para eles. Só que eles desobedeceram isso. E aí, em determinado momento que eles estavam construindo a torre, Deus ele se levanta. Veja. Capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. É isto que começa a fazer? E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer? Ou seja, com as palavras bem claras aqui. Deus desceu para olhar o que o homem estava fazendo. Deus tinha mandado ele, né, espalhar sobre a terra. Aí de repente Deus chega e vê lá aquela torre. Quer dizer que agora o povo tem uma língua só, todo mundo se entende, né? Todo mundo entende o que o outro fala. E é isso aí que eles começam a fazer? Ah, meu Deus. Esses camaradas são desobedientes mesmo, né? Eu disse que era para eles espalharem sobre a terra e eles querem ficar aqui. Ainda quer botar uma torre para bater aqui no céu. Quer construir uma torre para chegar aqui no topo do céu? Não. Esse negócio está errado. Quer dizer agora que eles não têm limite para nada mais, não. Quer dizer agora que eles não têm limite, não. Era mais ou menos esse sentido que Deus ele estava falando ali. Foi de uma certa maneira que Deus ele veio, ele disse, olha, Deus tem prometido para nós que não é destruir mais ali com água. Só que aqui nesse momento Deus usou uma estratégia. Sem dar um tapa em ninguém, sem forçar ninguém a nada. Mas Deus usou uma estratégia. Essa estratégia o diabo copiou. E ele usa muito no dia de hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas vamos falar aqui nesse ponto aqui da Torre de Babel. Quando o homem quis parar o projeto de Deus, porque Deus disse, olha, para espalhar sobre a terra, ia ficar muito mais difícil também para o diabo saber quem era. Muito mais difícil para ele saber, porque o diabo não é onipresente. Quem é onipresente é Deus. Deus está em todo lugar, a todo momento, mas o diabo não. Às vezes tem muita gente que acha que o diabo é onipresente. Tem gente aqui em Santa Catarina que diz, o diabo está aqui perto, está atrapalhando minha vida. Está aqui enchendo o saco. E ao mesmo tempo tem alguém lá do outro lado do mundo, na Nigéria. O diabo está aqui falando a mesma frase, mas o diabo não é onipresente. Ele não está em todo lugar. Ele tem alguns agentes, informadores que ficam informando. Ele aloja, ele coloca nas regiões ali para poder ficar de olho. Para poder ver se percebe, se encontra os escolhidos de Deus para atrapalhar a vida. E aí o que acontece aqui nesse momento? Eles tinham parado o projeto de Deus. Deus tinha que levantar alguém para pisar a cabeça da serpente. Mas agora eles estavam em rebelião, eles estavam envolvidos com aquele negócio ali. Deus já tinha resgatado, né? Trouxe de volta,
voltou a falar ali com Noé e tal. E aí, o homem agora já começa a fazer isso de novo, a desobedecer a Deus. O que é que Deus fez? No versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, ou seja, desse jeito, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Ou seja, Deus espalhou o povo naquele momento para cumprir aquilo que ele tinha chamado. Vocês vão se espalhar sobre a terra, meus. Espalhem. A ordem de Deus era essa. A missão do homem, do ser humano naquele momento, de muitas pessoas ali, era essa, era só essa. Ter filhos e encher a terra. Ter filhos e ir espalhando sobre a terra. E aí perceba, a missão, pisar a cabeça da serpente. Foi se passando, né? Aqui a gente vai ver, do versículo 7 para baixo, a gente vai ver as gerações. A gente vai ver a descendência de Sem. Do versículo 10 a seguir. Até que chegue em Abrão. É aqui que você encontra. Deus não achou Abrão aleatoriamente. Abrão era um cara que tinha um coração bom lá, estava no meio do povo idólatra, e Deus disse, não, eu gostei daquele cara ali, eu vou chamar ele. Não, não foi assim. Por isso que tem a genealogia aqui para mostrar para nós que ele veio da descendência. Sem foi o escolhido depois de Noé. Depois foi afastado e por aí foi indo. Foi indo. De primogênito para primogênito. Só que teve um problema nesse meio termo. De Arfaxade até Abrão, muitos deles se corromperam, se envolveram com as mulheres do mundo, com as mulheres que eram da descendência de Caim, de Cã, que estavam errantes, errados, praticando todo tipo de abominação contra Deus. Eles se envolveram com isso. De um tanto que nesse momento aqui, eles estavam com um certo grau de idolatria absurdo já ali, na face da terra. E eles eram os escolhidos de Deus. Veja, só que nesse momento que Deus chama Abrão, o homem da vez era Terá, era o pai dele. Ainda era Terá, pela descendência. Depois de Terá, quando Terá morresse, Abrão, como primogênito, assumiria a responsabilidade. Passava para Abrão. Por isso que existe o princípio da primogenitura. O primogênito tinha porção dobrada, o primogênito tinha 2 partes na herança, o primogênito era quem assumia depois que o pai morresse. Por isso que existia isso. Né? A gente vai perceber que depois de um bom tempo, Deus mudou isso aí também. Mudou a estratégia, muitas vezes, Deus, para poder confundir o inimigo, para ele não destruir os projetos de Deus. E aí perceba, quando chegou em Terá, Terá já tinha os 3 filhos. E aí chegou um determinado momento que eles saíram, né? Versículo 31, vamos ler ele para você entender um pouquinho. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, né? Foi um dos 3 filhos dele que morreu, né? O irmão de Abrão. Abrão teve um irmão que morreu, aí ficou o filho, né? Órfão ali. E aí era Ló, esse filho órfão ali, órfão de pai. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, né? Capítulo 11, versículo 31. Saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja, eles tinham endereço já, tinham direção, vocês vão para Canaã. Entendeu? E vieram até Arã e habitaram ali, ou seja, no meio do caminho, eles pararam em Arã. Que era a cidade que o filho que morreu tinha edificado, estava ali, né? Estava espalhando, eles estavam ali, ficaram ali. Aí vamos ficar aqui um tempo. Abrão já estava, a Terá já estava com a idade bem avançada. Aí depois que Terá morreu, aí Deus vem aqui agora. Porque veja, no versículo 32 diz aí, foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Pare, Terá morreu em Arã ali. No meio do caminho, Deus já tinha tirado eles de lá, de Ur dos Caldeus. Mas Terá estava ali ainda. Precisava ele assumir mesmo a sua posição. Quando chegou ali em Arã, depois Terá morreu, Abrão assumiu. E Deus apareceu para Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nessa hora, Deus está falando com ele em Arã. Está dizendo, sai daí, da casa dos seus parentes aí. Porque Terá não estava morando ali, os parentes não estavam ali, sai daí. Você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar. Deus disse aí, né? Não, mas ele já tinha um endereço. Perceba, Canaã, ele estava em direção a Canaã. E abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos quando saiu de Arã. Quando saiu de Arã, tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. E as almas que lhe acresceram em Arã saíram para ir à terra de Canaã. E saíram para irem à terra de Canaã. No versículo 5 do capítulo 12. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré, e estavam, então, os cananeus na terra. Repare, os cananeus, os netos de Noé que foram amaldiçoados. Eles estavam possuindo a terra, mas que não era de direito.
Não era porque era dono tal, por causa da ordem de Noé. Era de Noé a terra, era Noé que mandava no negócio. Deus deu autoridade a ele para isso. E quando ele determinou que Canaã e os descendentes de Canaã seriam escravos, seriam servos, escravo não é a melhor palavra, mas servos é a melhor, né? Eles vão servir, eles vão ter que servir os outros dois irmãos. Por causa daquele pecado, de ver a nudez do pai e ficar de brincadeira. Um alerta que eu trago para você, se você tem aquele costume de sair, né, de andar de toalha dentro de casa, eu digo principalmente em relação às mães também, né? Que muitas gostam de sair, do banheiro e ir pro quarto. Você tem filho pequeno ou grande, seja de que tamanho for, pelo amor de Jesus, não deixe seu filho ver sua nudez, não. Ah, você gosta de ir pra praia e tal, pelo amor de Deus. Observe o tamanho do problema que ver a nudez dos seus pais causou aqui. Observe. Uma geração foi totalmente amaldiçoada. Ela teve o seu futuro todo comprometido. Por quê? Porque alguém viu o pai nu. Principalmente você que é pai. Mas, por favor, perceba que descobrir a nudez dos seus pais não é o melhor caminho. Tem um capítulo, se não me falha a memória, em Levítico, que é todinho falando só disso, de nudez. Deus instituiu lei, olha, você não pode ver a nudez, não pode descobrir a nudez. Todinho. Mostrando, né, de quem não pode ver, o outro tá lá. E tem punições para isso. Tem maldições que ocorrem. Ah, mas o tempo da lei já foi. Entende, irmão? Quando Jesus ensinou a orar ao Pai Nosso, quando Jesus ensinou os discípulos a orar ao Pai Nosso, ele disse o quê? Vamos por parte. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ou seja, venha de lá para cá, o teu reino. Não foi isso? Seja feita a tua vontade. Não foi isso? Vim de lá para cá a tua vontade. E seja feito aqui na terra como é feito no céu. De lá para cá. Quando Deus trouxe leis para os homens, Deus não criou aqui para os homens. Deus pegou a lei que já é de lá, que existe lá, e que ele não abre mão lá no céu. Ele disse, trouxe de lá para cá, para diante dos homens, e disse, olha, para andar comigo é assim. Irmão, ele não aniquilou essas coisas. Leis espirituais, elas devem ser preservadas, você deve conservá-las no seu coração. Por isso que tem muitas profecias, muitas palavras que vai dizer o seguinte, o Senhor colocará no coração daqueles que é dele as leis do Senhor, os estatutos, porque são coisas boas. Sabe por quê, irmão? Vendo desde desperta desejo sexual. Agora tu imagine, teve uma pessoa que por esses dias para trás, Deus até tocou no meu coração e fez algo em relação a isso. Veja os sinais do Senhor sobre isso. Ela comentando, né, a gente conversando lá, disse, olha, eles têm um pai em outra cidade lá, e aí o pai, o pessoal lá, eles viajaram, né, resumindo, viajaram para outra cidade. E né, na rua desses parentes lá, a polícia pegou, não teve alguma situação lá, não sei se matou, alguma coisa do tipo. Foi uma desgraça que aconteceu em relação a uma família. O filho, que tinha, acho que era 16 anos, estava tendo relação sexual com a mãe. O filho estava tendo relação sexual com a mãe. Aqui na nossa região. E já fazia alguns anos. Perceba, acho que desde uns 14, 13, 14, que ele tinha relação com a mãe. A que tirou ele para fora. Agora me responda, se despertar o desejo sexual, teria tido? Se ensinasse o caminho certo no menino, o pecado contra Deus, teria cometido? Não teria. Aquela família teria sido destruída? Não teria. Mas grandes portas foram abertas, pessoas elas influenciaram nisso aí. Não é uma coisa que foi só da mãe e do filho, foi muita gente que estava envolvida, pai, negligência em mostrar a palavra do Senhor, enfim, muitos fatores contribuem. Mas a gente não está aqui para julgar isso, mas está para mostrar para você que é sério essa questão de ver a nudez dos seus pais. É sério. Por favor, não faça. Tem maldições que recaem sobre a vida de quem faz isso. Enquanto você não sabe, tranquilo, mas depois que você descobriu, e hoje você descobriu isso aqui, põe o pé no freio, para que você não ande pisando na palavra do Senhor e seja prejudicado. Deus não vai ser prejudicado em nada, irmão. Deus continua sendo Deus. Faça o que você quiser, eu fazendo o que eu quiser, e lá se vai. Deus vai continuar sendo Deus. Quem é prejudicado somos nós, quem se arrebenta somos nós. Portanto, faça isso, não é para poder dizer que você é melhor que alguém, mas é realmente para você cuidar de você, da sua família, dos seus filhos, ter a misericórdia da sua descendência, quem vai vir. Se Jesus demorar alguns anos para vir ainda, ou algumas décadas, que a gente não sabe o dia. Se ele demorar, o que é que o seu filho vai herdar de herança? Maldições? Coisas ruins porque você, eu acho isso, acho aquilo. Ao invés de ter certeza na palavra de Deus, porque está aqui disponível, Deus não vai ter ninguém por inocente, porque a palavra está disponível para todo mundo. E a intenção do diabo é sempre essa, é atrapalhar a missão de resgatar pessoas, de salvar pessoas, de reaproximar pessoas de Deus. A gente está falando aqui em missiologia sobre a questão das missões. E a gente está falando aqui que um pai gerou uma maldição enorme, que nações tiveram que ser destruídas em guerras. E até hoje a gente tem muitas guerras por causa dali, daquela maldição surgiu ali. Perceba que é algo grave. Né? Então leve a sério, não cometa esse tipo de pecado. Vá se eliminando, a gente estudou a marteologia, a importância da gente ir eliminando, tirando os pecados da nossa vida.
E aí chegou o momento de Abraão. A gente está falando do contexto histórico para a gente compreender o que é missões. A gente está falando da história, né, dos missionários que estão contidos na Bíblia, pessoas que foram incumbidas de realizar um serviço para Deus. E a gente chegou agora no ponto de Abraão. Mas perceba quanta coisa aconteceu até chegar a Abraão. Observe quanta desgraça, quanta coisa ruim aconteceu antes, até chegar ali. Né? E foi uma questão de descendência. Deus chamou Abraão, abençoou e disse que quem ele abençoasse seria abençoado, e quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Abraão, ele abençoou Ló, ou seja, automaticamente ele era quem tinha o aval de Deus. Hoje é você que dá as cartas agora na terra. Ele abençoou Ló. Ló viveu com ele, o sobrinho, né? Viveu com ele, tudo, tal, abençoou. Mas Ló era um camarada que era visual. Enchia os olhos dele, ele queria. Ele gostava. E aí chegou um momento ali, né? A gente vai ver o diabo tentando atrapalhar os projetos de Deus. E aí perceba, vamos voltar aqui para pisar a cabeça da serpente. A missão principal foi essa, desde sempre. Pisar a cabeça da serpente e trazer o homem de volta para Deus. Quando Deus ele fez essa promessa aqui para Abraão, em ti será uma bendição na terra, ligou um alerta no diabo. Ó, esse camarada aí, Deus vai fazer alguma coisa atrás dele, será que é ele agora? Eu tenho que atrapalhar. E aí Abraão, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Abraão chegou lá naquela terra, né? Capítulo 12, versículo 7, vai chegando por ali. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele estava lá, né? No monte, ali pelas bandas de Siquém, olhando ali, os canos dele estavam na terra. E aí o anjo do Senhor apareceu, né? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: tua semente darei essa terra. E edificou ali ao Senhor um altar que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel como um ocidente, e aí era uma cidade, né? Ao Oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Veja, ele percorreu as terras por ali. Quando ele chegou em Canaã, não chegou lá, foi entrando à força, tomando todo mundo, não. Né? Deus tem que tirar aos poucos as pessoas dali para poder dar a Abraão aquela terra, aquela herança. Deus não chega arrancando com força, forçando todo mundo e dando para a pessoa, não. Deus ele vai tirando aos poucos, para poder a pessoa que Deus quer, ela toma posse. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você que faz parte de alguma missão hoje, que você foi chamado, que você está sendo capacitado por Deus, tenha paciência, né? Uma das virtudes que Deus ele preserva em nosso coração, que Ele quer que a gente desenvolva, é a paciência, que a gente seja paciente. Porque se você apenas tiver paciência, quando sua paciência acabar, você destrói o projeto. Você joga a bandeira para fora, desiste, volta atrás. Portanto, irmão, descubra dentro de você a maneira de ser paciente. Tem um jeito, todo mundo tem um jeito que consegue desenvolver isso. Eu estou dizendo que isso é fácil? Não é difícil demais, porque o diabo tenta de um lado, tenta do outro, usa alguém, usa isso, aquilo, muitas vezes a pessoa dentro de casa, para poder atrapalhar os nossos ânimos. E aí o que é que acontece? Usa as pessoas da igreja, para quê? Para desanimar e atrapalhar, atrasar o projeto de Deus. Fecha os seus olhos para as coisas ruins. Não é para você fingir que não está vendo, não. Mas é para que elas não atrapalhem o que Deus ele quer fazer e está fazendo através da sua vida. Foque no que Deus mandou você fazer. Pode ter certeza, Deus vai abençoar. E você vai cumprir o propósito do Senhor. E vai dar certo em nome de Jesus. Eu creio. Seja o que for que Deus colocou no seu coração, vai dar certo. Obedeça a voz do Senhor. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Naquele tempo havia fome na terra. Veja. Estava tendo uma fome, estava tendo uma seca. Abraão desceu para o Egito, né? Teve a situação ali de Sara. E aí, veja. Abraão, quando chegou ali, né, as provas de Deus, antes de ele tomar posse do que Deus prometeu. Perceba, Deus tem uma metodologia de preparar a pessoa antes dela receber a bênção que Deus vai dar. Para quê? Para que ela saiba administrar, para que ela saiba cuidar das coisas que Deus vai entregar nas suas mãos. É por isso que muitos de nós sofrem muitos apertos, muita situação difícil, muitas coisas complicadas, porque é um tempo de processo, de amadurecimento, de compreensão, de entendimento. Deus está nos modelando para nos entregar algo valioso e a gente precisa saber lidar com isso. Saber lidar com aquilo que de mais importante Deus vai colocar em nossas mãos. E o que é mais precioso para Deus? As vidas, as pessoas, as almas. Ele concede coisas também? Também. A gente precisa de objetos, a gente precisa de máquinas, de equipamentos, de locais, enfim, de transporte. A gente precisa de muitas coisas, mas o mais importante são as pessoas. E primeiro Deus vai ensinar você a lidar com gente. Uma das coisas que o diabo se aproveita nesse meio termo, que é o tempo da preparação da pessoa, é fazer a pessoa ser agente. Fazer você ficar com ódio, com raiva de pessoas. Irmão, em nome de Jesus, corte esse laço. Quebre essas maldições que o diabo tem colocado dentro de você. Fecha a porta, não deixe lugar ao diabo.
Às vezes abriu uma portazinha ali e o diabo entrou. Como por exemplo o Cã. Cã abriu uma porta, o diabo arrebentou com um monte de gerações. Arrebentou. Até que Jesus veio, é aquela mulher cananeia, né, que se colocou diante dele, que se humilhou, que pediu pela misericórdia do Senhor, né, e falou, né, Jesus disse, não tem como eu tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela se humilhou a si mesma. Do mesmo jeito que Jesus se humilhou, deixando de ser Deus e virando homem, e obedecendo até a morte. Ele obedeceu, foi obediente, mesmo que ele morresse, ele obedeceu até a morte de cruz, de vergonha, mostrando como se ele fosse um malfeitor, sendo que ele era inocente. Aquela mulher cananeia, ela se colocou diante de Jesus para que naquele momento o Senhor quebrasse a maldição contra o povo de Canaã, contra os cananeus. E Jesus quebrou ali naquele momento. Jesus quebrou aquela maldição e talvez você tenha alguma maldição que foi lançada sobre a sua família. Eu quero dizer para você agora, eu estou sentindo de Deus aqui a presença do Senhor. Que em nome de Jesus, toda maldição que foi lançada contra a sua casa, contra a sua vida, contra os seus negócios, contra tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos e que está ao seu redor, que em nome de Jesus seja quebrada agora. Está quebrada em nome de Jesus. Receba essa palavra. Deus, ele quebra a maldição. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Porque Deus, ele está esclarecendo muitos de vocês para fazer exatamente isso aqui. Para quebrar maldições, para desfazer as obras do diabo. Para desamarrar irmãos nossos que estão soltos, estão presos no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria, nos desejos da carne. Para que eles possam voltar para o Senhor, porque o tempo do fim está próximo, muito próximo, muito, muito próximo. E a gente consegue perceber aqui, nessa parte de Abraão, que aconteceu que Abraão ele foi ali, né? Teve fome na terra, naquele momento ali. Ele viu a terra dele e disse, eu vou dar para você. E aí ele foi ter algumas experiências, né, para Deus aperfeiçoar ele. Ele contou uma mentira ali, né? A palavra agora percebe, irmão. Capítulo 12, versículo 16. Fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos, servas, jumentos e camelos. Perceba, Abraão contou uma mentira, né? Só que Deus não deixou ali. Tem a situação do faraó, né? Deus não deixou o faraó ele fazer nada ali, né? Abraão volta do Egito. Chega um momento que ele se separa de Ló, né? Capítulo 13. E aí veja só, capítulo 13. Deus disse que em Abraão seriam benditas as famílias da terra. Ele abençoando alguém, Deus abençoaria. Ele amaldiçoando alguém, Deus amaldiçoaria. Ele abençoou Ló. Perceba, Deus tinha um pacto com Abraão, um pacto de fidelidade. Deus se comprometia com aquilo que ele falou e Abraão tinha que se comprometer com o que ele falou que ia fazer. Porque a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Chegou um momento que eles estavam tinha tanta coisa, né? Deus abençoou, prosperou, multiplicou tanto a vida de Abraão, de Ló também, daquelas pessoas que viviam ali. Foi tanta bênção que eles tiveram que se separar porque tinha muita gente que não estava se dando bem. Né? Os pastores deles, não foi Abraão nem Ló que estava brigando, foi os pastores deles, ou seja, os servos, os escravos, achando que o espaço estava pouco, não estava dando certo ali estar junto ali, e aí nós vamos se dividir. Acredito que o diabo já tem colocado, né? Quem tem a mentalidade de servo só quer saber de terminar o trabalho, comer e dormir, não pensa em melhorar, em desenvolver, em se aproximar de Deus. É aquela coisa mecânica que é o curso desse mundo para muita gente. Vou trabalhar, vou comer, vou dormir, vou pagar minhas contas e acabou. Não se importa de ter conhecimento de Deus, de se aproximar do Senhor, de verdadeiramente chegar mais perto de Deus. E o que Deus quer é isso, que a gente chegue mais perto dele e conheça Ele. Seja conhecido dele. Nos apresentando dia após dia. E aí eles se separaram, né? Veja, houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, ora, hoje não haja contenda entre mim e ti, seus pastores, entre os meus e os seus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, pois se a parte de mim e o lado que você escolheu eu vou para um lado, se você escolheu outro eu vou para o outro. E levantou, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, veja, era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar que está da banda do norte do sul, porque toda esta terra que você vê, eu vou dar a você a sua semente, para sempre.
né? E farei uma semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua semente. Levanta, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estava junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Perceba, Deus ele deu uma ordem para Abrão. Abrão tem uma missão. Abrão, e você e as famílias vão ser benditas na terra, mas você vai ter que dar umas corridazinhas, você vai ter que ir passando por alguns lugares para você ver. Você vai tomar posse de algumas terras aqui, mas eu quero que você corra atrás. Você vai correr atrás, vai se levantar e vai trabalhar. Não é simplesmente vou chegar do céu, senta aí no seu trono e... Não. Ele disse, percorra. E toda vez que Abrão chegava num lugar, né? Ele chegava ali, a gente vê que até aqui Abrão já tinha edificado, acho que 3 ou foi 4 altares para o Senhor. Altar de adoração, de sacrifício. Porque Deus estabeleceu um pacto com Abrão. E isso aqui era para pagar os pecados, tanto de Abrão, quanto da mulher, dos filhos, né, dos servos que ele tinha. Foi um ritual ali que foi colocado. Um ritual religioso. Um ritual em que Deus aplacava a sua ira e perdoava os pecados. E Abrão chegava ali, né, ele tinha essa disposição do coração e edificava um altar para o Senhor. Ele dizia, percorra, vá aqui, vá ali e tal. Ele ia. E aí, na sua missão, ele ia lá e edificava um altar para o Senhor. E aí perceba, Deus estava multiplicando. O diabo estava de olho nele. Será que esse cara... Mas ele já está nessa idade aí, já está velho e tal, né? Sara também já velhinha. E aí perceba, filho não tinha, né? Não tinha filho. Perceba, nesse meio termo, aconteceu uma guerra. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aí, para você entender mais um pedaço de uma parte de coisas que aconteceram lá na frente. Você vai perceber isso lá na frente, você vai entender. Parêntese. Nesse meio termo, Ló tinha separado, né? Ló tinha se apartado. Mas Abraão tinha abençoado Ló. Ele foi para uma terra, no livro de Hebreus vai falar que Ló, ele afligia sua alma. Ele se entristecia todo dia. Sabe aquele negócio, né? Você vai para um lugar, meu Deus, eu me arrependi de um tanto de vir para cá, de estar nesse lugar. A alma dele se afligia todo dia diante do Senhor. Porque ele estava num lugar ali que não era para ele estar. O povo era muito pecador, era muito errado, fazia muita coisa ruim. Não era para ele estar ali. Mas aí ele tinha tomado uma decisão e ele foi para lá. E eu acredito que pelo apego material aos seus bens, ele não saía dali. Por que ele não vendia as coisas ali e ia embora, vou voltar para minha terra, vou voltar para estar junto do meu tio Abraão. Vou indenizar alguns funcionários para que eles sigam suas vidas, para poder não estar com aquelas brigadas lá. Eu não preciso de tanto dinheiro, de tanta coisa tal para poder viver. Se ele tivesse feito isso, talvez ele teria tido uma vida melhor. Mas talvez também tenha o seguinte, a mulher dele também talvez gostasse daquele mundinho ali. As filhas também já tinham sido envolvidas com aquele negócio ali. Gostavam de estar por ali naquela situação, naquele modo de viver mundano, né? Foram atraídos pelo mundo e foram enlaçados. A palavra fala que aquele povo ali era muito pecador diante do Senhor, fazia muita coisa ruim diante de Deus. E por esse motivo ele se entristecia demais, todo dia ele afligia sua alma. Lá vai estar falando. E aí, capítulo 14 do Gênesis vai falar da guerra, né? De 4 reis contra 5, né? Alguns reis naquela época, só vamos tomar aqui uma região tal, e nessa lista estava lá, Sodoma e Gomorra. Eles tomaram, aí o pau quebrou, foram lá, levaram tudo, e levaram Ló. Levaram Ló. Os 4 reis venceram 5, e aí Ló foi junto no meio dos prisioneiros. Ló, sua família ali foram presos. Aí veja, versículo 12 a seguir. Isso aqui eu estou falando, estou comentando, foi um parêntese que a gente abriu para você entender algumas coisas lá na frente, que é importante, para a gente não perder esse pedaço aqui da missão de Abraão. Abençoou, mas depois ele teve que trabalhar também para poder resgatar alguém que já tinha sido abençoado. Porque essa pessoa caiu, essa pessoa errou, né? A importância do amor pelas almas. Ló foi levado cativo, seus bens, tudo, foi levado tudo ali, né? Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, né? Versículo 13. E o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Albá, que fica à esquerda de Damasco. Tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, a sua fazenda, também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui a gente vê o seguinte, Abrão com 318 homens, né? Eles feriram meio mundo de soldados.
Mas por que eles conseguiram vencer? Esses homens tinham treinamento de guerra, desse tipo de coisa? Não. Eram os escravos, os servos que tinham ali de Abraão. Mas a determinação do coração dele e o apoio de Deus foi o que deu a vitória para eles. E veja, você lembra lá na frente, Gideão, os 300, né? Gideão sabia dessa história de Abraão. Gideão abriu os seus olhos e, cara, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele veio até mim. Ele já fez isso no passado? Fez. Abraão tinha 318 homens. Ele recuperou Ló, tudo que Ló tinha. Ele botou os camaradas para correr. Deus deu vitória naquela guerra. Não tinha como Abraão, velho daquele jeito que ele estava na idade, eu digo assim nesse sentido, e 318 homens ali, né, que eram as criadas, tinha menino, tinha jovem, tinha adolescente, ele estava no meio, estava lutando. Para eles conseguirem vencer esse monte de guerreiro, esses caras venceram 5 exércitos, como é que eles iam perder para 318 homens? A mão de Deus estava sobre Abraão. E Deus deu vitória. Quando Deus decide dar vitória para alguém, ele dá. Não precisa de muita coisa não, precisa ter muitas coisas não. Ele quer dar vitória, ele vai dar. Independente do que você tem nas mãos, ele vai fazer. Ele só precisa da sua disposição, que você cria, para que você possa realmente executar aquilo que Deus quer que você faça. E aí entra uma parte importante, né? Teve essa guerra dos 300, de Abraão, 318, né? Pra você lembrar, sempre se associar lá, que Deus sempre faz as coisas nas nossas vidas, mas Ele sempre nos mostra que Ele já fez anteriormente e que Ele pode fazer de novo. Esse é um dos objetivos da palavra de Deus. Aqui está para a gente observar que Deus, Ele cura. Ele já curou câncer várias vezes, ele pode curar hoje de novo. Ele já curou hemorragia, a mulher com fluxo de sangue, ele pode curar hoje. Ele já curou cegos, ele pode curar hoje. Ele já levantou aleijados, ressuscitou mortos. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou e ele pode fazer hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. O que é que precisa? A gente precisa crer. Crer verdadeiramente e o Senhor vai fazer. Eu na minha vida eu tive vários problemas e cada um que eu fui crendo, o Senhor foi resolvendo, foi tirando. E foi cuidando da minha vida. Tinha um problema de saúde de coluna, pedra no rim. Ele me curou dessas coisas. Eu estava tendo um problema de dor de cabeça, de sono, de um monte de coisa ali que estava acontecendo por causa do meu trabalho da madrugada e tal. Num culto, numa oração. Menos de 2 minutos sumiu. Né? Eu tinha tomado nenhum de remédio, já estava sem saber o que fazer, mais de 9 meses tomando soro, soro não, injeção, tomando injeção, lá se vai, né? Tomando vários medicamentos, fazendo várias coisas, né? De tratamento e tal, e não estava conseguindo. Mas eu tinha recorrido ao Senhor. Ele disse, não, eu estou ensinando. Nesse período de tempo que eu estava passando por essa situação, eu aprendi muito com o Senhor. E ali quando chegou o tempo, o Senhor me curou. Numa vigília, uma oração rápida. Menos de 2 minutos. Como se ele tivesse tirado com a mão, assim. E de lá para cá, graças a Deus, eu não adoeci. Nesse sentido mais. E aí percebe, irmão. A missão de Satanás contra a missão do Senhor era atrapalhar e atrasar. Quantos atrasos teve na Abraão? Abraão no Egito ali, né? Depois teve essas questões com Ló. Depois teve essa guerra aqui nesse período de tempo. Ló voltou de novo para lá, né? Ló voltou. Ele não quis continuar no ir com Abraão. Ele teve oportunidade. Veja que Deus dá oportunidade. Mas quando a gente é teimoso, a oportunidade acaba. O Ló podia voltar a viver com Abraão aqui, nesse momento. Mas ele decidiu voltar lá, para as terrinhas que ele estava de novo. Eu tenho certeza que a mulher dele tinha muita influência sobre ele. E talvez era ela que era mais apegada materialmente. Vamos deixar tudo. Não, vamos, tá, já passou. Isso aí era só um... Não tem problema não. Irmão, o que Deus tem com você é com você. A responsabilidade é sua. Deus não vai cobrar de sua mulher nada que ele não falou com ela, não. Mas aquilo que ele falou com você, ele vai cobrar de você. Se você se deixar enganar, perceba, o diabo quando quis derrubar Adão, ele encheu a mente de quem? De Eva. Infelizmente, eu não estou me colocando contra a mulher. Mas é porque a mulher é mais suscetível a dar ouvidos às coisas ruins. Você perceba, a grande maioria é pessimista. Porque é uma das características da mulher. Não é maldade isso. Mas é uma inclinação que elas têm que o diabo se aproveita. Pelo modo que elas são, que elas já foram feitas. Elas foram feitas da carne, carnal. As coisas da carne, elas são bem mais fortes na mulher do que no homem. E aí o diabo se aproveita disso muitas vezes para atrapalhar a missão que Deus tem na sua vida. Preste atenção. E lute com as armas do Espírito. Fé, verdade, justiça, a palavra, preparação, ou seja, aprender. Está lá em Efésios 6. Você vai ver as armaduras de Deus. Para você se proteger, se prevenir e cuidar da sua família. Aqui nesse momento Deus mostra, né? Mostra que não precisa de muitos para poder vencer algumas batalhas e continuar a missão. Nesse momento aqui, vem ver agora, vamos chegar num ponto-chave aqui, que trouxe uma mudança na face da terra nessa missão, né? Gênesis 3:15, que Deus prometeu que pisaria a cabeça da serpente. A gente está estudando a história, né, das missões, né? A história das missões.
A gente está vendo isso aqui rapidamente para a gente poder compreender melhor o que significa a missiologia, né? O papel da missiologia na nossa vida, nessa matéria maravilhosa. A gente passou da introdução, agora a gente está entrando no contexto histórico, né, para a gente entender mais a fundo. E aqui a gente está no Gênesis capítulo 14, no versículo 18 a seguir. Depois que venceu a batalha, recuperou ali tudo, veio um rei, né, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Lembre dessa frase: o possuidor dos céus e da terra. O possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Perceba: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Tem batalha que você não vai vencer não, irmão, com as suas forças. Se Deus não entregar os inimigos na sua mão, você não vence. Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, Ele tem que entregar os seus inimigos na sua mão. E para isso você precisa ter aliança com o Senhor. Às vezes você está enfrentando alguma dificuldade, alguma barreira, alguma luta física, espiritual, que você não consegue vencer. Luta, já fez de tudo que é jeito, você já tentou, mas não consegue. Mas eu quero lhe dizer, perguntar uma coisa: você tem aliança mesmo com o Senhor? Aliança de verdade mesmo, não. Senhor, eu tenho uma aliança, tenho um pacto, tenho um serviço aqui com o Senhor e eu estou cumprindo o que o Senhor está fazendo. Pode ter certeza, Deus, Ele vai se lembrar, Ele vai se levantar em seu favor. Mas se você não tem um pacto, uma aliança verdadeira com o Senhor, se comprometa em fazer a partir de hoje. Coloque seu coração. Se você quer vencer, se você não quer vencer, você continua na vidinha que você está levando de queda, de baque, de sofrimento, de tristeza, que não é o aconselhável. Por favor, tenha compaixão de você mesmo. Se ame. Faça um pacto com o Senhor. Entre na nova aliança que é em Jesus, de maneira clara, consciente, com cada coisa que o Senhor disse que é para fazer, para que você obtenha a sua vitória logo e pare de sofrer. Tem batalhas na nossa vida que a gente cansa, e é por isso que Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é você que vai conseguir achar o alívio, é Ele que vai aliviar você. Ele vai aliviar. Agora perceba uma coisa: Ele não vai tirar todas as cargas de você. Ele fala na mesma palavra mais adiante que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele troca fardo, ele tira o seu fardo pesado, mas ele lhe dá um fardo mais leve, em que você dá conta de andar, de levar, de ficar bem. Ele não deixa sem você fazer nada. Por favor, cuide de você mesmo. Passou-se isso ali, né? Melquisedeque chegou ali, proferiu essas palavras. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda estão para você. O rei de Sodoma, ele tinha recuperado o tesouro ali, ele botou os caras para correr, ele pegou tudo de volta. Ele tinha tesouro ali, ele pegou. Ele disse: olha, eu só quero as almas. O rei de Sodoma, né? Ele escapou da guerra lá. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ou seja, tudo aquilo que era do povo de Sodoma, um povo que estava totalmente errado diante de Deus, Abraão disse: eu não quero um centavo disso aqui. Está aqui na minha mão, mas é de vocês. Toma. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Colman, estes que tomem sua parte. Veja, Abraão está falando dele ali. Tinham servos dele que foram para a batalha. E aí, como eles venceram a batalha, tinham os espólios de guerra, eles podiam tomar uma parte ali para poder, como recompensa, né? Abraão disse: eu não quero nada de você. Só dê a eles ali, porque eles fizeram de uma certa maneira, eles prestaram serviço para você. De uma certa maneira, eles ajudaram você a recuperar o que você tem. Viu? Ah, não sei a parte deles ali, o que eles tomaram ali, beleza. Agora, da minha parte, eu não quero um real seu, para que você não diga, para que Sodoma não diga que Abraão enriqueceu, que Abraão prosperou por causa do dinheiro deles. E veja, antes disso, ele deu os dízimos ali. O que ele fez aqui nesse momento? Abraão era um cara que tinha contato com Deus. Existia lei nesse tempo mesmo? Não existia. Não existia. Abraão, de alguma maneira, ele já sabia que dizimar é trazer proteção no mundo espiritual e no mundo físico, porque perceba, isso aqui foi no fim de uma batalha. A gente consegue ver isso realmente, que isso é realmente dessa maneira, quando o próprio Deus profere isso. O próprio Deus, através de Malaquias, ele profere isso. Lá na frente, no livro de Malaquias. Lendo o capítulo 3 inteiro, não é só aquela parte lá que fala do dízimo, não. Quando você lê ele inteiro, você entende que os dízimos, ele vai servir para a sua saúde, ele vai servir
para sua proteção, né? Para Deus lhe dar livramentos em determinados momentos, para que Deus proteja o que você tem, para que você continue tendo aquilo que você já tem. Perceba, é como o primeiro pedaço do bolo. Vai fazer aniversário, aí você tá lá com sua esposa, o primeiro pedaço do bolo você vai dar quem? Sua esposa, por causa de quê? É uma honra que você está fazendo para ela, é uma honra que você está prestando para ela, é uma consideração que você está fazendo ali, primeiro pedaço do bolo para ela. Eu nunca vi até hoje, eu tô falando de mim, pode ser que você já viu, mas eu nunca vi até hoje a pessoa que fez o aniversário comer o primeiro pedaço do bolo. Não, ela sempre dá alguém que ela ama muito, que ela realmente considera demais aquela pessoa. E aí ela pega e dá aquele pedaço de bolo para essa pessoa. E o sentido dos dízimos é esse aqui. Porque aqueles que prestam serviço sagrado para Deus, Deus impossibilita de fazer alguns tipos de coisa. Quando Deus chama para o serviço mesmo, você agora tem ocasiões, a gente já falou disso, né? Deus, ele desde o início lá, né? A gente vai falar da parte lá de que ele vai mudar isso que é mais à frente, né? Que é quando Moisés, a gente falou em educação cristã. Deus instrui o povo para que no momento de dificuldade ele tem que trabalhar, ele vai lá trabalhar. Mas o serviço sagrado, o serviço divino, se a pessoa ficar se ocupando com coisa daqui, ele não vai prestar um melhor serviço, não vai estar dando o melhor para Deus, não vai estar realmente cumprindo o que Deus quer que ele cumpra. São fases, são momentos. E aí os dízimos é para suprir as necessidades, não as vontades, as necessidades. Mas a partir do momento que você dá para Deus, Senhor, é para ti, estou entregando na mão do seu servo, aquele que presta serviços sagrados. Estou entregando na mão dele. Está aqui, Senhor. Você acaba de colocar os seus bens na garantia. Você acaba de colocar a sua vida na garantia também, né, os livramentos. Você coloca a sua saúde, a proteção contra macumbarias, contra feitiçarias, contra várias coisas que você vai estar protegendo sua vida, sua família, o que você tem. E além de tudo isso, o principal aqui é que você decidiu honrar a quem realmente deu a vitória. Porque, veja, Abraão só teve aquilo ali porque Deus entregou os inimigos na mão dele. Senhor, obrigado por isso aqui. O Senhor me concedeu um bolo. Então, o primeiro pedaço desse bolo é para o Senhor. Esse é o sentido do dízimo aqui. E ele iniciou aqui, não foi na lei. A lei foi depois. Que a gente, lá em educação cristã, você percebeu que o homem precisava de instrução para poder voltar a trazer o entendimento para a terra. De uma certa maneira, entre aspas. Né? Poder compreender como é que se anda com Deus. Mas aquele já existia. Foi muito antes da lei, foi bem no início. E fazia parte da missão. Porque são leis espirituais. São leis espirituais. E leis espirituais, elas não mudam. Porque elas são espirituais. Elas não mudam. Depois dessa situação ali, Deus se agradou tanto de Abraão, né, capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus deu uma visão a Abraão e disse: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que é que o Senhor vai me dar? Ando sem filho, mordomo da minha casa, Damasceno Eliezer. Eis que não tem dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: não será o teu herdeiro este, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Podes contar? E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A fé nasceu aqui, né? Ele já tinha tido fé para sair da terra que ele estava. Ele já tinha. Só que ele tinha mais ou menos uma direção, né? Ele sabia que ele estava indo para a terra de Canaã. Mas é que agora Deus está prometendo uma coisa que ele não consegue ver mesmo, não dá para ver. Não tem como ver, porque Abraão já estava com quase 100 anos. Sara também. Era algo impossível de acontecer. E aí o que acontece? Deus chama ele para fora e diz: tá vendo as estrelas? Você vai ter filhos. Como essas estrelas aqui. Como é, meu Deus, que vai acontecer esse negócio na idade que eu tô? Eu não tive um até agora, eu vou ter esse monte. Ele podia pensar nisso, pensar dessa forma. Mas ele não duvidou no seu coração, ele creu. Porque Deus, quando fala, ele faz. Quando Deus fala, ele faz. E isso aqui foi imputado, né, foi considerado como justiça. Ou seja, você lembra que lá em a martirologia a gente estudou que para pagar os pecados era necessário o sangue de um inocente, né? E que Jesus foi esse inocente, que quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nossos pecados foram perdoados. E aqueles que aceitam esse sangue, eles recebem a justificação, eles se tornam justos diante de Deus. Não porque é uma pessoa boa, mas porque o sangue de Jesus justificou ele dos seus pecados. E aí, nesse momento aqui, essa fé que Abraão teve, isso foi considerado como justiça. Era como se ele tivesse derramado o sangue de um cordeiro ali agora. Ele creu na palavra do Senhor.
E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei dos caldeus, para dar-te a ti esta terra e para herdades. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E aí, Deus ele mandou, né, para não entrar tanto aqui, Deus agora mandou ele fazer um sacrifício, né? Ele disse: ele toma ali uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, né? Mas as aves ele não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão, aqui é o Senhor falando para ele, né? Abrão aqui nesse momento, ele estava fazendo ali o que Deus estava mandando, né? Devido aqui, né, daqui a pouco vieram as aves de rapina ali, tentando para comer as carnes ali, porque ele demorou. Abrão estava com a idade avançada, era um serviço pesado ali, né? Sabe, você cortar 3 bezerros no meio, você dividir, matar os animais, dividir, cortar aquele peso dos bezerros forte. Ele tinha aquela idade já avançada, ele não tinha aquela força de jovem mais. Ele estava cansado, e por esse motivo que ele disse cansaço que ele estava, ele caiu no profundo sono, ele ficou muito exausto. A exaustão foi muito pesada, ele não conseguia chegar até o fim. E ali bateu um sono profundo, né, e veio uma grande escuridão, ou seja, o inimigo estava vendo que ia ser uma adoração ali, que Abrão ia estar fazendo ali. Rapaz, essa adoração está diferente, essa adoração está forte, essa adoração aqui é pesada. Será que é esse agora que ele vai pisar na minha cabeça? O diabo imaginando isso, né? E aí veio toda aquela escuridão, aquele espanto, né, caindo sobre ele. E aí nesse momento Deus ele falou: veja, lembre, quando o sacrifício estava pronto, ali Abrão estava tentando enxortar as aves. Não, sai daqui. Estava sem força já. Veio grande escuridão. Tomou uma escuridão na hora da adoração. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, estava chegando perto da hora daquele sacrifício ser consumado, veio uma grande escuridão. Depois ali, você consegue associar algumas coisas assim. Isso é bom para você ir associando. Mas vamos lá. Então disse Deus a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-ão e afligi-los 400 anos. Mas também julgarei a gente a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda. E tu irás teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, tinha algumas pessoas ali, né, os amorreus. Foi uma das partes do pessoal que foi amaldiçoado anteriormente, né? A gente viu que teve alguns povos, algumas pessoas que foram amaldiçoadas anteriormente por causa de alguns pecados que cometeram. E aqui Deus está dizendo a Abrão: olha, tem um povo aqui que a medida da injustiça deles, ou seja, as maldades dele, precisa ainda encher um certo grau, né? Eles vão cometer alguns assassinatos, algumas coisas, não está cheio ainda. E eles precisam ser eliminados porque foram amaldiçoados. Eles têm que fazer aquilo que o diabo já colocou no coração deles, né? Eles deram lugar para o diabo, são filhos do diabo, porque dão ouvidos a ele. E aí Deus disse: olha, 4 gerações vão se passar, né? Mas eles vão voltar, né, os seus descendentes. Eles vão sofrer um bocado, mas vão voltar. E aí a gente já estudou uma boa parte disso lá na matéria de educação cristã. Por isso que é importante você ver a sequência, né? Você entender isso aí. E aí, agora, né, Deus já tinha prometido filho para ele. E o diabo ficou, acho que ele ficou na dúvida: cara, eu tenho que matar esse cara, eu tenho que destruir, fazer alguma coisa. E aí nesse momento ali, né, sucedeu que posto o sol, houve uma escuridão, um forno de fumaça e tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tem dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele falou os povos aqui, né? Queneu, Quenezeu, Cadmoeu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreus, Cananeus, Gigazeus e Jebuseus. Essas terras aqui agora era tudo de Abrão. Deus disse, porque Deus era o possuidor dos céus e da terra. Deus é o dono da terra, de tudo dela. Abrão, essa terra agora é sua. Você vai tomar essas terras aqui, você vai morar nelas. Você entendeu? Por isso que depois que o povo, né, voltou para a presença de Deus, quando Deus libertou através de Moisés, veja, Deus prometeu aqui. Isso ia acontecer ainda. Era um projeto que Deus tinha traçado. Esses povos aqui, eles tinham que morrer. Porque eram povos amaldiçoados ali. Mas vamos ver o que é que o diabo atrapalha. O bicho tem que atrapalhar esse negócio. Esse menino pode nascer. Deus prometeu um filho para ele. E o diabo conhece Deus muito mais do que nós seres humanos. Porque ele já viu bem de perto. Ele foi criado lá em cima. Perfeito era aos olhos do Senhor. A gente falou disso em Amar Teologia. Até que se achou iniquidade. E ele sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus diz que vai fazer, ele faz. Deus disse que ia dar um filho. E aí eu acho que as perninhas de Satanás tremeu. Ele achava que esse filho, que seria esse que ia pisar a cabeça dele. E aí de repente, ele vai encher a mente de quem? Eu não consigo matar. Deus tem colocado limite no diabo. Ele não pode tirar a vida de ninguém. Ele não podia ir lá e matar Abrão. Não tem como. Acabar com a promessa, com a missão, né, com o que Deus traçou para pisar a cabeça dele. Cabeça de Satanás. E aí o que é que ele vai fazer? Eu não consigo atingir diretamente ele. Mas tem a esposa. Vou atacar ela. E aí vamos ver. É por isso que aparece o capítulo 16 aqui. No Gênesis. H é dada por mulher Abrão. Vou botar na mente de Sarai que ela não consegue ter filha. Não vai ter não, ela vai ser pessimista, não vai ter, que isso, que aquilo. Vou encher a mente dela.
para atrapalhar, pelo menos para atrasar. Eu sei que eu não vou atrapalhar, né? O diabo sabe que quando Deus promete, ele cumpre. Né? Quando Deus ele se compromete com algo muito sério e profundo desse tipo aqui, ele faz ali. Mas tem algumas situações que Deus não faz, que a gente pode ver, e a gente pode ver. Como depois do Êxodo, né? Depois que o povo sai do Egito. Quase ninguém entrou, só Josué e Caleb que creram, permaneceram. Dos que saíram do Egito, só eles dois que entrou. E veja, Deus prometeu para todo mundo, não foi? Prometeu para todo mundo. Mas todo mundo entrou? Não, por quê? No meio do caminho teve a prova. E essa galera foi reprovada. Percebeu que Deus ele tem compromisso em cumprir a palavra dele. Mas ele também tem compromisso em que, se você não fizer a sua parte, ele não se mexe em algumas coisas. Entenda isso e faça a sua parte diante do Senhor. E aí agora o dia para poder atrapalhar o projeto de Deus da missão, e a gente está falando da missão, a missão daquele que viria para pisar a cabeça da serpente. Nesse momento aqui, Abraão já estava com a idade avançada, Sara também. Aí o diabo usa essa estratégia, vou botar na mente dela. Ele não entrava na mente de Abraão, mas na dela ali, como já tinha entrado na de Eva, como já tinha feito muitas outras vezes anteriormente, ele agora vai em Sarai. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E aí perceba, nasceu. Repare, Deus disse que ia fazer algo, não disse? A gente vai entrar no assunto sério aqui agora. A missão de Deus foi gerar um Salvador para nós. Deus tinha a missão dele foi essa, e ele mandou Jesus. Ele cumpriu a parte dele, ele está cumprindo parte por parte. Mas veja, foi um problema que o próprio homem causou, né? E aí Deus resolve, né, criar uma missão, gerar uma missão e estabelecer uma missão na terra para que o Salvador ele viesse. E aí, de repente, o ser humano quer dar uma ajudinha para Deus. Cuidado com isso, querer dar uma ajuda para Deus. A gente pode acabar se atrapalhando, né? A gente acaba atrasando os projetos de Deus e arruma muito problema para as nossas vidas. Sarai agora ela quis dar um jeitinho. Ela disse: eu não dou filho, não tenho como mais na minha idade. Abraão, ele já está nessa idade, não consegue gerar mais filho. Eu também já, Deus me impediu de ter. Portanto, então, mas aí veja, ela não acreditava que Deus pudesse fazer com ela. Mas ela acreditava que mesmo naquela idade, mesmo que Abraão daquele jeito ali, ele podia fazer filho. Não estava nos dois o problema? Então nenhum dos dois conseguia fazer. Então você veja, o diabo botou na mente que ela era o problema depois disso. Primeiro ele jogou a primeira confusão, depois ele jogou a segunda. Não, sabe? O problema é você que é estéril, é você que Deus não vai fazer, é você que não vai, é você. Não é você o problema. Deus pode ter lhe impedido de chegar até aqui, com aquilo que você gostaria, exatamente para isso, para mostrar a glória dele na sua vida, para mostrar que ele é o seu Deus e que ele pode fazer qualquer coisa, inclusive gerar filho nessa idade. E ali Deus provou o poder dele. Deus estava provando o poder dele nos seus filhos, que independente das circunstâncias da época, ele faz. Só que o homem precisa passar a acreditar nisso, crer de verdade nisso, para que isso aconteça. Sarai não acreditou nesse momento aqui, ela errou. Ela estava incrédula. De um tanto que ela preferiu dar a serva para que a serva tivesse o filho e ela pegasse, né? Ela começou a calcular isso aí, o diabo que colocou isso na mente dela. Eu digo que ele tem só a parte ali, mas que não é só a parte do diabo, a pessoa também tem que lutar contra isso. E aí gerou o Ismael, né? A gente vê todo o problema que tem na face da terra, né? Inclusive agora Israel está em guerra, né? E muitos desses descendentes aqui de Agar é que estão envolvidos, foi gerado aqui, nesse momento, que a mulher quis dar uma ajudinha para Deus. E aí acabou que aquele que queria ajudar acabou atrapalhando. Por isso que é importante, irmão. Tem hora que a gente quer ajudar, mas se a gente se meter, a gente só vai atrapalhar. Vai piorar a situação. Não meta sua mão. Não meta sua mão naquilo que não é para você meter. Deus disse que vai fazer algo, deixe Deus fazer. Porque ele que sabe, se ele ordenar você, ele der uma ordem direta para você fazer, você vai ser faz. Porque você sabe que não vai ter atrapalho, que não vai ter problema. Mas se você tentar dar uma ajudinha para Deus, você tentar entrar numa área que Deus não quer que você entre, fazer uma coisa que Deus não quer que você faça, além de não ajudar, você pode arrumar um problema eterno, não só para você, mas para futuras gerações. Pelo amor de Deus, tenha consciência disso. A missão do Senhor é algo muito sério e muito importante. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Não atrapalhe no sentido bom que eu estou dizendo. Não tente dar a forcinha para aquilo que é Deus que tem que fazer. Não deixe. Dá ansiedade, dá vontade de ajudar, dá vontade de ir lá meter a mão e ajudar a pessoa. Mas deixe. Deixe Deus trabalhar na vida de alguém. E deixe Ele trabalhar na a sua paciência, a sua ansiedade. Faça isso. Cumpra a vontade de Deus. A gente viu que fazendo isso aqui o diabo atrasou o projeto. Atrasou.
Não é porque Deus queria que demorasse, não. Então, atrasou o projeto de Deus aqui. A realidade é essa. E muita gente não admite, não fala aí, não, Deus esperou 25 anos para poder cumprir a promessa. Não, foi o homem que errou nos seus caminhos e foi errando. E não se tocou logo. A gente vai perceber mais adiante aqui. A gente vai vendo, né? Deus mudou o nome de Abrão, depois o nome de Sarai. De Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Né? Deus transformou eles ali. E aí agora Deus institui a circuncisão. Né? Deus institui a circuncisão no capítulo 17, versículo 23 a seguir. E Abraão foi lá, né? Deus fez um pacto com ele, né? Um concerto. Né? O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Acabou de falar com ele sobre Deus de Abraão. Capítulo 17. Deus, foi quando ele mudou o nome de Abrão, né? Sendo pois Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda a minha presença ser perfeito. Por que Deus falou isso aqui com 99 anos? Ele saiu com 75 de Arã e agora ele está com 99. Passou-se 24 anos, né? Foi 25 até Isaac nascer. Quanto tempo deu para Deus liberou a palavra e Isaac nasceu? 1 ano. Não precisava ter passado esses 14. No capítulo 15 aqui, quando Deus disse: olha, eu vou dar um filho, vai ser gerado de você. Era para eles dois ter crido nisso aqui. Mas o que é que aconteceu? A incredulidade bateu ali, não acreditaram logo ali. O que é que foi Sara fazer? Não induziu Abrão, do mesmo jeito que Eva. A tentação bateu, só que com outras coisas diferentes, para atrapalhar o projeto de Deus. Para atrapalhar o projeto de Deus. A mesma tentação que Eva passou, Sara passou. Reprovou naquele primeiro momento. Viu a serva ali, eu vou dar ela vai ter o filho, tá? Querendo dar ajudinha para Deus, que a gente acabou de comentar. Mas veja, atrasou 14 anos. Porque quando Deus tinha falado aquilo ali, já tinha 10 anos que eles estavam ali. Esses 10 anos foram 10 anos que Deus usou para preparar eles, né? Já tinha cometido alguns erros, algumas coisas. Mas ali ele já era para estar. Aquela foi a hora da prova. Vocês vão ver se eles passaram na prova agora, né? Deus já tinha dado um tempo de estudo, digamos assim, de estudo, de preparação, de experiências. E aí agora Deus vai tocar na ferida. Aí vamos lá, vamos ver se eles creem agora mesmo. Porque quando eu disse que ia dar terra, eles acreditaram rapidinho. Eu disse que ia dar bens, eles acreditaram rapidinho. Agora, quando eu disse que ia dar um filho, o que aconteceu? Eles começaram a botar empecilho. Como se Deus não tivesse poder para fazer isso. Deus tem para fazer o que Ele quiser. Na minha e na sua vida. Na vida de quem Ele quiser. Ele tem poder e se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas tem momentos que Ele bota a gente na prova para ver se a gente tem fé nisso. E ali o que foi que fez? Atrasou 14 anos. Porque, veja, já tinha 14 anos Ismael nesse tempo aqui. Quando Deus apareceu para ele e disse, olha, capítulo 17. Repare, no capítulo 15 Deus prometeu. No 16, está dizendo, mostrando ali o erro. Nós erramos aqui, né? Eu propus aqui ter relação com a mulher ali, teve e atrasou o projeto de Deus. No 17 vem falando, Deus vai lá e tem um encontro com Abrão, depois de 14 anos. E aí diz, sendo depois Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porém o meu conserto entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com Deus, ele dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, nas suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente, depois a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua casa, a tua semente depois de ti, nas suas gerações. E aí Deus estabeleceu a circuncisão. Né? Cortar o prepúcio do menino, né? A gente tem outros versículos aqui para a gente não ficar estendida a leitura. Gênesis capítulo 17. Isso fazendo parte da missão. E perceba, ele não estava conseguindo fazer aquilo de livre e espontânea vontade, porque ele já tinha errado ali com Agar. Ele deu ouvidos à mulher e errou, como Adão deu ouvidos à mulher e errou também. E aí agora o que é que Deus precisa fazer? Não dá certo, não deu certo através da voluntariedade do homem. O homem é muito difícil fazer as coisas voluntário, é difícil demais. Ele volta atrás, ele se entristece, pouca coisa ele se afasta, com pouca coisa ele erra. E aí Deus, não, tem que fazer um concerto, porque o concerto traz um compromisso. O contrato traz um compromisso. Você chega na hora do trabalho muitas das vezes porque você tem um contrato, você tem um concerto ali, ó. E a gente precisa ter consciência disso. Eu mesmo eu erro muito. Eu não estou aqui para dizer que eu sou super crente, super santo. Mas tem muitas vezes que eu chego atrasado no culto, eu tenho um concerto com o Senhor.
Eu tenho uma responsabilidade com a igreja de Cristo. E aí eu chego atrasado em muitos momentos. Eu sei da minha dificuldade, que a maioria das vezes não é por relaxamento meu. É porque tem coisas que eu tenho que fazer e muitas das vezes eu chego naquele horário do trabalho e tal. E aí tem coisas para fazer em casa, a gente vai fazendo para poder depois ir pro culto. E a gente chega atrasado às vezes. Às vezes tem alguma situação difícil, chega mais tarde, alguma coisa assim do tipo, né? E acaba atrasando. Mas perceba, nós temos um conceito, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu estou aprendendo isso também. Eu não estou aqui simplesmente para dizer para você. É uma coisa que eu tenho lutado, porque o diabo ele coloca essas coisas assim, embaraços. Embaraço não é pecado. Embaraço é coisa que pode ser feita por você, é coisa boa que você pode fazer, é coisa que realmente é legítima para você. Mas embaraço, a maior parte das vezes não é. Já está dizendo embaraço. Não é a vontade de Deus. E aí a gente se depara com isso, a gente está fazendo a nossa vontade, a vontade de Deus. Porque pela nossa vontade a gente entra em embaraço. Mas pela vontade de Deus é para a gente entrar nesse embaraço? Não. E aí, esse embaraço surgiu ali na vida de Abraão e atrasou o projeto de Deus. E aí Deus chama ele no aperto e diz: anda perfeito em minha presença, se conserte, ande reto diante de mim. E você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu não prometi para você lá que ia fazer pai da nação. Você não creu? Criei. Então eu vou fazer isso mesmo. Você tem que gerar um filho. Já é pra você ter gerado esse filho já. Mas você não creu. E foi ainda e fez o filho com outro. Porque sua mulher encheu sua mente do mesmo jeito que Adão caiu. Eva foi lá e encheu a mente dele. Não precisou de muita coisa, não precisou encher a mente, né? Ele já tinha uma inclinação para aquilo. Que é o que eu digo, nós seres humanos já temos uma inclinação na nossa carne para o erro. É o que a gente falou lá em amarteologia, né? Aquela inclinação para o pecado, para o erro. E aí, do mesmo jeito que Adão já tinha inclinação para querer comer daquela fruta, daquela árvore e desobedecer a Deus, Abraão também tinha aquela quedinha para poder cair. Talvez aquela mulher era muito bonita e tal, aquela quedinha bateu, ele foi lá e aproveitou a situação, a minha mulher que está me dando. Talvez com o pretexto de dizer, não, foi ela que me deu. Né? Do mesmo jeito que Adão. Não faça isso não, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa ter consciência e diminuir os nossos erros. Eu mesmo já pequei nisso. Eu já errei. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o melhor de todos na face da terra, não. Estou aqui para cumprir a minha missão. Deus ele me deu essa missão e me colocou nas minhas mãos e disse que é para eu fazer e eu estou fazendo. Eu estou aqui passando aquilo que o Senhor tem me ensinado. Que tem me feito, me tornado uma pessoa melhor. Não melhor do que você, do que ninguém, mas melhor do que o que eu era. Perceba, eu cometia esses erros lá atrás. Mas hoje eu quero distância deles, eu não quero. A gente precisa aprender a odiar o pecado, a detestá-lo. A se afastar cada vez mais do pecado, do erro. E se aproximar do Senhor cada vez mais. E é isso que eu tenho aprendido, que eu tenho amado, que eu tenho gostado da minha vida. E o que eu estou fazendo e o que eu estou passando para você. Nesse momento eu disse, olha, anda perfeito. E aí estabeleceu um conceito, fez um pacto, estabeleceu a circuncisão. Era um conceito mesmo, né, com Abraão. E aí, fez a circuncisão dos seus servos, dos seus filhos. Ismael já era filho dele, fez a circuncisão também. Apareceram 3 anos de Abraão, né, que foi quando o Senhor desceu para destruir Sodoma e Gomorra. O pecado estava tão natural naquele lugar. E aí a gente volta para lembrar de Ló. Você lembra onde Ló estava? Ló tinha voltado para lá. E aí Ló estava passando aperto, estava muito difícil a situação ali. Era coisas terríveis contra o Senhor dia após dia. E Ló afligindo sua alma. Ló era justo, era um justo no meio errado. Ele estava no lugar errado, ele tinha que sair daquele lugar. E aí o que aconteceu? O Senhor desceu, né? Aparece 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalos de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Ou seja, aqui nesse momento, Deus tinha falado, anda perfeito, anda reto na minha presença. E aí, Deus tinha descido para poder ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele também aproveitou esse momento, né, para poder fortalecer, né? Vamos voltar aqui no capítulo 17 rapidinho, para você compreender a questão da risada de Sara. Muita gente fala que Sara riu quando Deus disse que ia dar um filho para ela, e ela riu, né? Mas ninguém fala que Abraão riu primeiro, antes, no capítulo 17. Depois que Deus estabeleceu a circuncisão, no versículo 15, é a parte de Sarai. Deus tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, agora de Sarai para Sara. Disse mais Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo seu nome, Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e de te dar a ti dela um filho. Um filho. E a abençoarei e será mãe das nações. Reis dos povos sairão dela. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Abraão deu risada e disse no seu coração, há um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara na idade de 90 anos. Você entende? Que quem riu primeiro foi Abraão. Quem não creu que foi Abraão. Quando eu disse, eu vou lhe dar terra, eu vou lhe dar bem, eu vou lhe dar carro novo, eu vou lhe dar isso, eu vou dar aquilo. Mas quando Deus falou que ia dar um filho, que era uma coisa impossível,
Ele não creu. E aí veja. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Deus deu o filho e deu o nome. E com ele estabelecerei o meu concerto. Veja, aí agora Deus já falou: eu vou estabelecer meu concerto com ele. Eu não gostei muito dessa risada sua, não, Abraão. Por concerto perpétuo para a tua semente depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis que te abençoado e farei ele frutificar. Farei ele multiplicar grandissimamente. 12 príncipes e dele farei uma grande nação. E aí veja, eu só voltei aqui rapidinho para ver essa parte do rio-se. Você viu que primeiro Deus falou com Abraão que Sara ia dar um filho, e Abraão riu. Ele se ajoelhou, se prostrou, mas ele deu risada. Ali estava, Deus tinha descido ali para poder, agora, né, nesse momento aqui, mais adiante, depois de, tá tudo certo. O meu concerto estabelecerei com Isaque, qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Deus disse: daqui a um ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar com um menino no colo. Daqui a um ano. Isso foi Deus de Abraão. Estabeleceu a circuncisão. Depois apareceu o Senhor nos cavaleiros de Manre, estando ele sentado à porta, quando tinha aquecido o dia. Deus disse: não, um ano não, é no ano seguinte. E aí, onde é que está escrito? Gênesis 17, versículo 21, né, que Deus estava dizendo ali. Daqui a um ano, Sara vai gerar o filho. Daqui a um ano, Sara vai estar com o menino sendo gerado. Depois Deus apareceu, né, com mais 2 anjos ali para poder destruir Sodoma e Gomorra. Aí passou lá antes, né? Veja, essa passada de Deus aqui tinha por intenção para ver, né? Porque Abraão, Deus disse aí: quem abençoar vai ser abençoado, quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E ali, antes de falar, né, que ia destruir Sodoma e Gomorra, eles comeram ali. Abraão disse: não, vamos comer e tal. E aí Deus disse: olha, Sara, era Abraão e Sara já velhos e adiantados em dia, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Deus ele chegou e disse: olha, Abraão precisou aí se meter com Sara, atende e disse: amassa depressa, tens medida de flor de farinha e faz bolos. Correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, tenra boa, deu almoço e apressou em prepará-las. Tomou manteiga, leite, né? Fez a comida ali tudo. E aí eles disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei, lá, ele está na tenda, está ali na tenda, né? E disse: certamente tornarei a ti este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Veja, Deus ele falou ali era o Senhor, logo no início do capítulo ali, a gente vai ver no versículo 1, né? Depois apareceu o Senhor nos cavaleiros de Manre, né? E quando Abraão se inclinou, ele disse: meu Senhor, era o próprio Deus que estava ali, né? Em forma teofânica, em forma de anjo. E aí ele falou isso, né, para Sara nesse momento. Ele já tinha falado no capítulo anterior para Abraão. Abraão deu risada. Aí agora foi a vez de falar para Sara ouvir. Aí Sara deu risada também. Aí Deus, como é Deus do impossível, ele disse: daqui a um ano. Daqui a um ano você vai ter o filho. É que foi mais ou menos ali pelo mesmo período de tempo, né, entre o que ele tinha falado com Abraão e estava falando com ela ali. E aí, assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo, né, nessa idade e tal, aquela coisa toda. E aí o Senhor disse, falou, né? Pontozinho aqui rapidinho. A gente comentou sobre isso lá em a marteologia. A questão de não aumentar aquilo que está sendo falado, né? Não diga uma coisa que não foi. Não mentir, né? Veja agora. Sara riu-se consigo, versículo 12. Capítulo 18, versículo 12. Sara riu-se para consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de ter envelhecido, sendo também meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo, pare. Deus perguntou a Abraão. Deus podia perguntar diretamente a Sara, né? É para você ver a onipresença de Deus. Ela estava dentro da tenda lá, Deus estava lá fora, e ele estava comendo com Abraão, né, e os outros anjos. E Sara riu lá dentro, né, quando estava conversando cá fora. Aí Deus falou uma coisa seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A Abraão. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não, eu não ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque você riu. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que falei, o que eu vou fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito, né, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Né? Vou ver o tamanho da gravidade do pecado que está rolando ali, Sodoma e Gomorra. Então viraram aqueles varões os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé dentro da face do Senhor. Ou seja, o Senhor mandou os 2 anjos para Sodoma na frente e ele ficou com Abraão. E Abraão, né, ele falou para Abraão ali, né, Deus falou para Abraão que ia dar uma olhada ali na situação como era que estava. E Deus desceu ali por causa de Ló. Ló estava clamando lá, estava passando aperto, né? Um monte de pecado se agravou naquela cidade. E ali eles eram era muito pecado, irmão. Muita coisa ruim que aquele povo estava fazendo. E aí Ló apertou a oração. Ló aprendeu a orar, né? Aprendeu com Abraão, aprendeu a fazer a vontade de Deus ali. Mas ele estava no lugar errado. Ele decidiu, por causa dos olhos, a usura, a vontade de estar num lugar maravilhoso, perfeito. E aí ele se arrebentou, né? Ele passou uma vida num lugar bom, que tinha comida, tinha bebida, que tinha bens, que tinha tudo. Mas uma vida amarga por dentro, triste, dolorida, sofrida, porque a palavra diz que ele afligia a sua alma todo dia, e o clamor dele estava subindo todo dia. E aí Deus foi lá ver a gravidade do pecado, como era que estava. Enquanto Deus não pisou na cidade, né, os anjos foram lá, para poder dizer: ó, sai daí, né, e Abraão estava lá intercedendo. Deus continuou ali com Abraão, foi caminhando devagarzinho, os 2 anjos foram na frente. Capítulo 18, a partir do versículo 17. E aí, né, a gente está falando das missões. Na missão de Abraão aqui, ele já está mostrando intercessão por aqueles que ele abençoou. Parte da missão é isso aqui: a gente abençoar as pessoas e interceder por elas. É importante a gente compreender isso. Não é simplesmente falar do amor de Cristo, é fazer alguns tipos de coisa diante de Deus. Abraão tinha créditos, ele já era justificado. Porque quando ele creu lá atrás, disse: isso foi imputado como justiça, ele é justo. Não é porque ele é bom, é porque ele foi justificado através da fé. E se a gente já foi justificado no Senhor, em Cristo Jesus, a gente tem esse poder de influenciar, né, de interceder pelo outro. Não por causa de nós, mas por causa dele, pela própria palavra dele, pelo próprio Cristo. E aí o que é que acontece? Abraão está intercedendo, não se tiver 50, se tiver 40, justo, né? Só que aquele povo tem se corrompido. E aí os anjos desceram lá, se hospedaram na casa de Ló. Ló recebeu eles, e aí o povo estava num pecado tão grande que, né, você dá uma lida depois no capítulo 19 ali, eles estavam tanto num pecado, né? Vamos dizer assim, num pecado de prostituição e de fornicação, também de homem com homem, mulher com mulher, estava tendo essa situação muito ali. Foi de um tanto que eles tentaram abusar dos anjos. Vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver aqui rapidinho. Como era que estava a gravidade desse pecado? Ló recebeu os anjos em casa e eles entraram, né, para passar a noite ali. Segundo Ló, né? Eles estavam ali para poder analisar, para ver como era que estava. Antes de se deitarem, né, no versículo 4 vai dizer o seguinte: e antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, do mais novo até o mais velho, né? Todo o povo de todos os bairros. Veja, todo mundo cercou a cidade, cercou a casa de Ló. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traga eles para fora, para que a gente conheça eles. Então saiu Ló à porta, a eles a porta, e fechou a porta atrás de si. Disse: meus irmãos, rogo que não faça esse mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram, varão. Fora, eu trarei elas para vocês. Vocês façam delas como vocês bem quiserem, mas não façam nada com esses varão. Por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. E você, né? E quer ser juiz de tudo agora? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre ele, sobre o varão, arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para roubar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. O que aconteceu nesse momento aqui? A gente está falando da gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra que estava. Veja, eles chegaram lá, cercaram a casa de Ló. Eu vou explicar para você rapidamente. Eles disseram: olha, bota esses homens para fora que nós queremos abusar. Conheçamos ele. Esse termo, essa palavra conheçamos aqui, era praticar o ato sexual, né? Como por exemplo, Adão e Eva lá no início. Quando Adão conheceu a Eva, né? Eva gerou um filho. Quando Abraão conheceu a Agar, estava dizendo quando ele teve relação sexual com ela, gerou filho, Ismael. Aqui nesse momento ele disse: traga esses homens para fora para a gente conhecer a eles. Não era para dizer: aí, tudo bem e tal, não. Era para abusar sexualmente deles. Veja, os homens da cidade, tudo, mais novo até o mais velho, queria abusar sexualmente dos 2 anjos do Senhor que
vieram para destruir a cidade. Aí eles tiveram certeza da gravidade do pecado. Aí Ló disse não, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhas virgens em casa. Eu vou dar minhas 2 filhas virgens, vocês fazem quando que vocês quiserem, mas por favor não faça isso não. Ló sabia quem eram aqueles 2 caras, sabia que eram 2 anjos. Ele já tinha tido entendimento disso ali. Que ali era o Senhor que veio para poder executar algum tipo de juízo, algum conserto, alguma coisa naquela cidade. E eles queriam abusar desses anjos. Veja o tamanho do pecado que estava. E veja, Satanás incitou o povo da cidade toda contra eles. Para atrapalhar a missão, para atrapalhar o projeto de Deus, para ficar todo mundo distraído, para ficar aquela coisa tardando o pisar na cabeça dele. E aí aquele povo naquele momento, ele disse, olha, você tá maluco? Quem é você aqui nessa cidade? Você vem de fora para cá e agora quer ser juiz no meio de nós, né? Agora a gente vai fazer mais mal a você do que a eles. Aí eles pularam em cima de Ló, para abusar de Ló, abusar sexualmente dele e esbagaçar com Ló. Eu tô falando assim nesses termos, irmão, me perdoe se você não gostar, mas é para que você entenda claramente a gravidade da situação. E aí o que é que os anjos fizeram? Os anjos meteram a mão, né? Os anjos foram lá, puxaram, arrastaram Ló de volta para dentro e cegaram a visão deles. Aí deixou eles cegos, eles não estavam vendo nada. Ele cegou o entendimento para que eles não achassem a porta, ou seja, eles ficavam batendo, procurando, caçando em tudo para achar a porta da casa de Ló e entrar, porque só tinha a porta da entrada ali, né? Onde eles estavam, para eles entrar para dentro da casa. Mas os anjos cegou desse tipo de cegueira eles não conseguiram achar a porta até que se cansaram, ficaram cansados, exaustos, né? E aí decidiram sair. Depois disso ali, né? Ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, se levante com a sua mulher, com suas filhas que estão aqui, para vocês não morrer na injustiça dessa cidade. E ele demorava. Aqueles varões pegou pela mão, isso é o versículo 15 e 16 do capítulo 19 de Gênesis. Pegaram pela mão sua mulher e suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram ele, puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora da cidade, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa para lá, para o monte, para que não morra. E Ló disse assim, não, Senhor. Irmão, quando Deus te dando livramento, não questione nada não. Não questione não. Deus está dando livramento, está lhe abençoando. Você está vendo a gravidade da situação? Pelo amor de Deus, não questione nada não, não questione. Para que você não se arrebente. Deus já teve misericórdia, veja, Ló estava demorando, ele viu o que aconteceu, o povo com raiva, os anjos vieram para determinar o juízo e destruir a cidade. E o cara ainda estava se demorando, não, talvez apegado com seus bens material, sua mulher também, talvez ali também, com aquele negócio, tudo que a gente conquistou agora vai deixar para trás. E de uma certa maneira, não crendo que iam destruir mesmo a cidade, aí eles deram um alvo, Deus já teve misericórdia, arrastou pela mão, os anjos arrastaram eles e tiraram eles da cidade. Porque foi decretado, Deus decretou, olha, destruição, Sodoma e Gomorra. O que eles fizeram ali, né? Eles queriam estuprar 2 anjos. Pelo amor de Jesus. Olha o tamanho da maldade que existia no coração do homem. Hoje em dia não é difícil não, de a gente encontrar pessoas assim. E aí perceba, né, o que aconteceu. Deu-se aquilo tudo ali, né? O Senhor destruiu a cidade. Mas veja, antes de destruir, ele disse a Ló, depois que tirou, Deus já teve misericórdia. Ele foi questionar. Disse, olha, caminhe, vá direto. Não olhe para trás, até que você chegue no lugar determinado, que era no monte, que o anjo disse. Aí ele vai questionar, mas por que, irmão, não questione. Deus falou, está falado, cumpra aquilo que Deus mandou, e ponto. Escapa por tua vida. Não olhe para trás. E aí a mulher de Ló, ela olhou. E virou exatamente o que o anjo disse, vai virar estátua de sal. Virou uma estátua. Encerrou a vida por ali. E aquilo deu muito desgosto ali. E a partir daquilo ali, né, ficou as 2 filhas com Ló. Né, teve mais outra situação que eu não vou entrar aqui para não ficar tão longo também, né, e aí aconteceu que essas 2 filhas, elas tiveram a ideia de Satanás de encher a mente delas, vamos contaminar, mas esse daqui que eu quero matar, ele eu quero destruir, todos aqueles que Deus justificou eu quero destruir, eles têm que cair, ele querendo derrubar da graça. O que é que aconteceu com Ló? As 2 filhas tiveram relação sexual com ele e gerou vários povos, né, gerou alguns povos que foram amaldiçoados. E aí no versículo 36 você vai ver, capítulo 19, versículo 36. Conceberam as 2 filhas de Ló, seu pai. A primogênita teve o seu filho por nome Moabe, né, o pai dos Moabitas. E a menor teve um filho que se chamou Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, né, os Amonitas e os Moabitas. Por isso que Deus ele queria destruir, né, mandou destruir esse povo, porque era semente maldita. Escapou de Sodoma e Gomorra e fez pior. Deitaram com o pai, tiveram filho do pai, envenenaram o pai e fizeram isso. Agora veja, quem foi mais uma vez? A mulher. O diabo encheu a mente delas. Aí vocês não vão ter descendência, lá se vai e tal. Para contaminar o projeto de Deus. Cuidado, meu.
Cuidado, minha irmã, com as setas que Satanás joga na mente e na cabeça. Se você percebeu isso, por favor, se proteja. Capacete da salvação. Que é isso? Certeza da salvação, certeza de estar em Cristo, da salvação do Senhor. Proteja. Proteja sua mente, lendo a palavra de Deus, buscando, orando, jejuando, vigiando, para não cair nesse tipo de pecado. E aí continua, né? Veja só, teve todo esse atraso, e no capítulo 21, o Senhor visitou a Sara, capítulo 21, isso aí, o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão seu nome, seu filho Isaac, né, que nasceu. E aí vem toda a história de Isaac, né? Depois o diabo vai lá, tenta atrapalhar o projeto que Deus tinha através da vida de Isaac, né? Alguns erros que Abraão tinha cometido, Isaac fez pior, né? E assim foi indo, né? De Isaac veio Jacó. E aí veja, antes da gente chegar em Jacó, vamos aqui em Isaac, né? Abraão, Isaac e Jacó. Dos descendentes de Isaac. Capítulo 25. Você precisa perceber, né, que são coisas que o diabo usa para poder atrapalhar o projeto de Deus. A gente está falando da história para que você compreenda melhor tudo que o diabo fez contrário à vontade de Deus para atrapalhar o projeto de Deus, né? A missão de pisar na cabeça da serpente. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril, né? Rebeca era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja, a filha de Isaac tinha o mesmo problema da mãe de Isaac. Mas como ele já tinha visto que Deus operou um milagre, Deus fez um milagre na vida dela também. Ela era estéril e deu filho. E veja, e orou. Isaac orou por ela, né? E o Senhor ouviu as orações. E Rebeca engravidou, né? Deus ouviu a oração dele. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. O menino lutando dentro da barriga dela, de Rebeca, ela perguntou a Deus, por que isso aqui está acontecendo? Esses meninos estão brigando aqui dentro, já dentro da barriga. E o Senhor lhe disse, vai lá, encontre lá, Gênesis capítulo 25, versículo 23. Perceba que foi Deus que falou. O Senhor lhe disse, 2 nações há dentro do seu ventre, e 2 povos se dividirão das 2 entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus falou para ela, para Rebeca. Deus não falou para Isaac isso. Deus disse para ela, olha, o menor, o filho mais novo, o menorzinho, tal, ele vai ter autoridade sobre o outro, sobre o maior. Porque a diferença de nascimento foi segundos ali, né? E cumprindo-se os dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo e todo com a veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Veja, Esaú saiu na frente e Jacó saiu agarrado segurando no pé dele. Perceba, Deus havia feito uma promessa para a mãe dele, para Rebeca, disse, olha, o menor. E Isaac, Jacó, ele era menor do que Esaú. O tamanho, estatura, força, né? A gente vai perceber isso aqui depois. Só que ela tinha certeza já, Deus já tinha falado para ela, olha, é esse daqui que vai ser depois de Isaac. É esse mais novo aqui. Deus tinha falado para ela. Acredito que ela tenha ficado com vergonha, né, de conversar, porque a mulher não conversava tanto assim sobre esses assuntos fortes, principalmente, né, quando se dava a questão de descendência, né, que era o primogênito. E aí, já tinha tido acontecido com Ismael, né? Ismael era primogênito, mas quem Deus escolheu foi Isaac, né? E aí, aconteceu essa situação aí, mas que, para que você veja o que? Tem muita gente que demoniza Jacó. Jacó roubou a bênção do irmão, que Jacó tomou o que não era dele, que Jacó iludiu, enganou. Não, foi Deus que prometeu para ela. Deus disse, olha, um vai ser mais forte, ele vai ter mais força, vai ser carnal, as coisas dessa terra vai atrair a ele. Mas quem vai governar sobre ele vai ser o mais novo. Porque o mais novo, ele consegue parar para olhar para mim, para ouvir o que eu digo, me obedecer. Ele vai ter isso dentro dele. Tá certo? Então é esse aqui, é o mais novo, ele vai reinar sobre o mais velho. E aí por isso que deu toda aquela situação, né? De Jacó e Esaú, desentendimento, por isso que Rebeca, ela faz ele fazer aquilo com Isaac, né? Para receber a bênção, se passando pelo irmão. E aí, para que ele recebesse a bênção mesmo, né? E cumprisse aquilo que Deus falou.
Foi de um tanto que ele disse, mãe, isso aí tá errado, o que a gente vai fazer? Aí ele disse, isso aí pode cair maldição sobre nós. E aí ela tomou para si as dores, ela disse, olha, que caia sobre mim a maldição que vinha disso aí. Certo? Não cai sobre você não, cai sobre mim. Agora, perceba, ela tinha certeza, por isso que ela fez isso ali. Né? Ela tinha que fazer aquilo, para que Isaac ele não fizesse a coisa errada, ele não passasse a bênção, depois que ele tivesse feito aquilo, estava feito. E por isso que ocorreu essa situação. Não era porque Isaac era uma coisa ruim, ou Jacó era alguém ruim, uma coisa ruim, não. Foi porque tinha que acontecer aquilo na vida dele, para cumprir o que o Senhor falou. Antes mesmo dele nascer. Antes dele nascer, Deus já o tinha escolhido. É por isso que a palavra de Deus diz, os escolhidos de Deus, é Deus quem escolhe. Ismael já era nascido, mas Deus tinha escolhido Isaac. Isaac ainda ia nascer. Nasceu, era o escolhido. Antes de nascer os dois gêmeos, Deus disse, olha, o menorzinho é ele que vai reinar. Deus já tinha escolhido ele, Jacó. E aí, quando foi depois de Jacó, né? Jacó teve seus filhos, 12 filhos lá, né? Teve toda a situação, aquele total. Quando nasceu José, Deus deu sonho para José. Ali Deus não revelou nem o pai nem a mãe. Deus revelou ao próprio José. E aí, quando José contou para o pai, contou para a mãe, contou para os irmãos, ele estava revelando aquilo que Deus estava falando. Que era para ser José agora. Depois de Jacó, era para ser José. Deus havia escolhido ele. Só que José, ele cometeu um equívoco. Ele falou na frente dos irmãos de todo mundo. Era para ele ter falado só ao pai e à mãe. Eu acredito nisso, talvez. Era para ele ter falado ali. Apenas ao pai e à mãe. Pai, tive um sonho assim, assim, assim. Pronto. Para quê? Para não despertar os ciúmes nos irmãos. Porque foi o ciúmes ali que fez com que aqueles que eram fortão, que era pegando as coisas materiais da carne e da terra, que tentaram atrapalhar o projeto de Deus. O diabo se aproveita de quem é carnal, quem gosta das coisas dessa terra, quem ama as coisas dessa terra. O diabo se aproveita dessas pessoas. Ele acha espaço para trabalhar. Mas quem é espiritual, se protege. Se proteja. Com a palavra de Deus, oração, busque no Senhor. E aí, ocorre a vez de José, né? E aí a gente percebe, né? Deus, ele precisava, de alguma maneira, que alguém pisasse a cabeça da serpente. E até ali o diabo estava atrapalhando todo mundo, atrapalhando, atrasando, usando situação de casamento, de família, de parente, enfim, de um monte de situação ali. E ele nunca pôde matar ninguém. Perceba, ele nunca pôde matar, ele não pode matar ninguém. Às vezes ele pode estar botando na sua mente que vai lhe matar, que vai fazer não sei o que, você não pode, tem como. Ele não vai matar, ele não tem poder para isso. A não ser que o Senhor permita. Se o Senhor disser não, pode, ele já está preparado, vai vir para mim. Aí ele vai estar prestando um serviço para Deus. Pode ser. Não quer dizer que Deus quer isso para sua vida, não. Mas veja, acontece o quê? Chega a vez de José. Deus mostrou aquele sonho. Deus estava tentando mostrar para eles que era José agora, que ia fazer seu sucessor. O que eles deveriam era, de boa vontade, entender o chamado de Deus ali e aceitar. Tanto o pai quanto os irmãos, né, quanto a mãe. Aceitar. Porque Deus estava chamando José, não era porque José era bom, era porque Deus escolheu. Deus escolheu ele. E aí o que acontecia? A gente vai falar um pouquinho mais da história de José agora, mais a fundo.